Então tem que ter um cemitério, então a gente vai criar a paróquia de Campinas do Mato Dentro. Foi o primeiro passo para depois fosse criada a vila e depois cidade de Campinas. Ou seja, então essa dinâmica estabelecida pela essa plena associação entre o local de templo e o local de enterramentos, ela explica grande parte da urbanização brasileira. Principalmente, olha, explica a urbanização brasileira anterior à República, né, quando a coroa e a igreja foram separadas. Né. Todas as cidades brasileiras anteriores a esse período vão obedecer essa dinâmica. Né. E é interessante ver que ela se mantém um pouco, se a gente vê muito essa memória a importância dos cultos aos mortos, hoje em dia nessas capelas de Santa Cruz. Né. Isso é um melhor lembrete, a gente já falava, realmente, a gente vive num Estado laico, né, e não há nenhum menor vestígio disso na nossa organização territorial. Né. Ao contrário da organização territorial da colônia e do império, em que muitas vezes uma cidade era fundada, o primeiro ato de fundação da cidade era a criação, ou saber onde vai ficar a matriz. Aí fala, mas tem o Pelourinho. O Pelourinho é o símbolo de autoridade municipal, era o símbolo, e a legislação portuguesa estabelece que tem que existir uma praça para o Pelourinho. E muitas vezes você vai ver, essas cidades vão ter, mas no momento posterior. No primeiro momento, no momento que a cidade ainda está nascente, o Pelourinho fica na Praça da Igreja. Porque isso foi uma constante em todas as cidades brasileiras. Acho que tirando Salvador e Rio de Janeiro e outras cidades que foram capitais ou centros políticos importantes da coroa, todas as nossas cidades nunca tiveram câmara e cadeia na época da sua fundação. A Casa de Câmara funcionou durante décadas, às vezes séculos, em prédios alugados, como é o caso de São Paulo. A primeira Câmara de São Paulo só foi construído um edifício da Câmara quase um século depois da fundação da cidade. Antes disso, a Câmara funcionava em qualquer lugar, inclusive em sacristia da igreja, podia ser. Sabe? Em Minas Gerais isso acontece muito. A gente vê muito registro de ata de Câmara que eles estão reunidos na sacristia da igreja tal. Sabe? Então, nesse contexto urbano desse tipo, você não vai ter uma praça de Pelourinho logo no início. Então, mesmo o símbolo da autoridade municipal ficava subordinado à determinação de onde vai ser a igreja, onde os mortos vão ser enterrados. Né? Então, isso obviamente muda por completo na época da republicana, mas a gente acaba de ver, cessa de haver essa coincidência entre o território católico e o território das cidades, né, como um todo. Mas isso permanece, esse vínculo paisagístico entre o culto aos mortos e alguns templos católicos, você vai ver nessa devoção a Santa Cruz. Né. A Santa Cruz, pela própria lugar, o instrumento da morte de Cristo, ela se torna também um lugar de memória dos mortos na devoção popular. Né. Tem alguns sociólogos que interpretam, inclusive, que pelo fato da Santa Cruz acontecer em maio, ela acaba revestindo também um significado de quase um rito caipira de fertilidade, sabe? Que ela vai ser, por isso que eles falam que no Brasil, maio é a época da colheita na Europa, né? As festas de maio. Né? Então dizem que a Santa Cruz, inclusive, foi escolhida para ser celebrada nessa data por causa de ser o mês da primavera. E existem muitos exemplos, eu podia ter separado essa imagem, não separei, mas existem muitos exemplos, né, vocês podem procurar depois no Google, existem muitos exemplos de representações da cruz de Cristo como um tronco verdejante. Né? E como Cristo vai ressuscitar, então as pessoas pintavam Jesus, mas pintavam os raminhos verdes, como se desenhavam uma cruz de madeira, de lenha, mas aí como se tivesse uns brotinhos verdejantes brotando, dizendo que aquilo vai rejuvenescer, que Jesus vai ressuscitar. Pode matar ele e daqui a 3 dias ele volta, sabe? E de uma forma celeste, ainda por cima, separada do corpo. Né? Então, isso é interessante pensar que o 3 de maio, talvez muita gente ache que foi escolhido pela primavera para fazer essa associação entre a morte e a ressurreição de Cristo, já que é nessa época que existe a morte e a ressurreição da vegetação.
Mais uma vez, um exemplo de concessão dos católicos aos ritos pagãos. Né? E é interessante pensar que a Santa Cruz, eu acho que ela é descoberta pela mãe do Constantino, então a gente está mais ou menos no século IV a.C. Né? Ou seja, uma época a igreja já começa a querer se legitimar perante o paganismo romano. Né? Então a adoção desses elementos pagãos era uma estratégia já possível nessa época. Né? Então essa identificação com as festas de maio faziam com que a Santa Cruz fosse identificada com essas festas da colheita. Isso explica porque que no Brasil, de acordo com esses sociólogos, isso explica porque no Brasil, principalmente aqui no Sudeste, onde o ciclo agrícola, o início do ciclo agrícola se dá mais ou menos em setembro, a gente tem o dia da Santa Cruz e o dia da Santa Cruzinha. Antigamente existiam os caipiras aqui de São Paulo comemoravam duas datas, o dia da Santa Cruz no 3 de maio, que é de acordo com a tradição europeia, e a Santa Cruzinha, no dia em setembro. Tanto se vocês forem ver aquela, como é que se chama, aquela aldeia de Carapicuíba, né, elas fazem duas danças da Santa Cruz. Né, vocês podem, hoje em dia é uma atração turística. Às vezes elas fazem em maio e às vezes elas fazem na Santa Cruzinha, que é em setembro. Ou seja, isso seria uma adaptação do calendário. Entende? Então aí você vê que seria uma adaptação do calendário católico às estações tropicais. Né? Então é interessante isso. Mas então até por causa disso, agora eu lembrei porque eu estava falando disso, até por causa dessa associação entre a Santa Cruz e essa rejuvenescimento, essa ressurreição, ela se torna um lugar muito particular, muito privilegiado para a memória dos mortos. Isso se vai ver também em outra esfera do fenômeno, é que não existe maior pecado para um cristão, não existe nada mais danação pior para um cristão do que ser enterrado sem sepultura. Né? Isso por quê? Porque a partir dessa ideia que já está presente desde dessa questão do culto aos mortos, que a sua sepultura está lá para ser visível, para ser lembrada, para receber orações, uma sepultura que não recebe orações, essa pessoa está presa no purgatório por um período muito maior do que uma pessoa que está recebendo orações. Né? Isso é uma coisa isso se enraiza, porque viola um tabu também tão... um tabu presente em quase todas as culturas, que você tem que enterrar os mortos. Na verdade, os arqueólogos, os paleontólogos, eles tomam que existe um sinal inequívoco de que o Homo sapiens surge, é porque você começa a ver enterramentos de mortos. Né? Como é que assim, porque realmente, esses caras ficam pensando quando começou a linguagem? O que separa um Homo erectus do Homo sapiens? O que separa um Neandertal do Homo sapiens? Eles falam assim, quando que o Homo sapiens, a gente sabe que o Homo sapiens existe há 300 mil anos, mas quando que ele ganha consciência? Quando que ele ganha linguagem? A arqueologia não fornece provas disso. Mas talvez o músculo na garganta tenha uma evolução na garganta que possa permitir a fala. Bom, pode ser. Essa evolução pode ter ocorrido, mas não existe nada preservado no registro fóssil. Então, a única indicação que esses caras têm para dizer, não, esses caras têm linguagem, esses caras têm cultura, é porque eles enterram os mortos. Jogavam flor, às vezes enterravam com pote, faca. O que acontece? Na freguesia as duas primeiras paróquias que foram criadas em São Paulo depois do centro, foi a da freguesia do Ó e a freguesia da Penha. Exatamente por essa questão da distância do centro, que seria no caso o pátio do colégio. Né? Quer dizer, a expansão da cidade de São Paulo se deveu inicialmente à ampliação das dioceses em 1792, com o decreto da rainha Dona Maria I. Essa dinâmica, ela se manifesta em São Paulo, mas se manifesta em qualquer cidade, sabe? E essa questão do não sepultamento, você vê que tem essas cidades do interior que não tem cemitério, eles fazem um cruzeiro. Todo mundo que passa lá se benze e faz alguma coisa. Quer dizer, para as almas não conhecidas. Então, na verdade é isso, né? De alguma maneira, está
os cruzeiros, eles não são, cara, esse equipamento você ficou no meio da cidade? Não, você chega em... Tem locais que não eram necessariamente comarcas nem freguesias, mas eram elegidas cruzeiros. É para lembrar alguém que morreu lá, né? Que era para lembrar alguém que morreu lá. Tem até hoje qualquer estradinha. Assim, a gente, na verdade, a gente também não pode achar que qualquer cruzeiro é coisa de morro. Tem, assim, por exemplo, assim, a gente tem, por exemplo, esses cruzeiros de... O Cristo Redentor, por exemplo. O Cristo Redentor é um cruzeiro. Se você for ver, ele é uma antropomorfização de um cruzeiro. É isso, ele está não, mas então mesmo, eu acho que tem um texto do... A Lei Didi, quando faleceu, as pessoas punham ali as flores e a cruz lá na frente do coiso. É sempre uma maneira de lembrar o morto. Eu acho que a coisa é mais complexa também, sabe? Também. Eu lembro que tem um texto do Sérgio Buarque de Holanda que ele diz que o folclore atribui qualquer cruz a uma cruz do morto. Mas ele vai ver que, por exemplo, ele vai dizer que muitas das cruzes são indicações para viajantes, sabe? Então, por exemplo, assim, um sítio que recebia tropas, ele coloca uma cruz na entrada, porque aí a tropeira sabe que lá tem um pouso. Então, muito desses cruzeiros, pode, principalmente em encruzilhadas, também às vezes marca a estrada mais frequentada. Quando você tem uma encruzilhada entre um caminho principal e um caminho vicinal, o cruzeiro marca a direção da estrada principal. Sabe? Então tem toda essa... Aí hoje, como a gente esquece significados, a gente acha que tudo é cruzeiro do morto. E acha que grande parte é porque o morto morreu assassinado, morreu violentamente. Mas ele não é. Você vai ver que boa parte desse morto não é que ele morreu assassinado, muitas vezes é porque ele morreu na estrada. Então ele visa garantir pelo menos uma lembrança do morto. Obviamente que a pessoa, dentro do pensamento católico, dessa tradição católica, uma pessoa que teve uma morte violenta, ela tende a ficar mais tempo no purgatório. Né? Por isso que por que os católicos adoravam a Nossa Senhora da Boa Morte? Porque quando você tem uma boa morte, você ganha pontos para sair do purgatório logo. Uma morte serena, uma morte que você se arrepende, sabe, que você recebe a extrema-unção. Tudo bem, agora alguém que morreu assassinado no meio da estrada, muitas vezes está envolvido em alguma tramóia que leva ao assassinato, não recebe a extrema-unção, sabe? Muitas vezes é uma morte violenta que ele não consegue nem se arrepender dos pecados, toma um tiro na cabeça e já morre. Então, não é que a morte violenta não é porque a pessoa simplesmente para você, esse cara precisa de uma cruz mais do que você, sabe? Esse cara precisa de orações mais do que qualquer um. Né? Então não é que existem enterramentos ali. Né? Ele é uma chamado à oração. Né? Mas de novo, assim, por exemplo, o Cristo no topo do cruzeiro no topo do morro, ele obedece a uma outra tradição. Que ele é muitas vezes uma coisa pia. Por exemplo, a gente tem, por exemplo, um documento em Ouro Preto que diz que Ouro Preto, na Vila Rica, era muito assombrada, sabe, antigamente. As pessoas tinham assombrações, a cidade era assolada. Ele esconjura. Por exemplo, dizem que até hoje em Minas Gerais, no interior, as pessoas colocam cruzeiros atrás da porta. Por quê? Porque para afastar o demônio. Da porta também coloca. Na entrada da casa tem uma cruz aí, em Minas Gerais. Quase toda casa tem. E agora por que? De onde sai isso? Né? Esse tipo de consagração católica, esse tipo de igreja que eu mostrei aqui, do século VII na Espanha, é nessa época que surgem os rituais de consagração da igreja. É nessa época que no final dos contos, o que é isso? A igreja elabora uma técnica ritual para consagrar os lugares como sagrados, né? Separar esses lugares do mundo profano. Muitas vezes, no final dessa cerimônia e na verdade essas cerimônias depois vão se sofisticando e elas ocorrem em dois momentos. No primeiro, para quem define o local da igreja, muitas vezes é o bispo. Quando o bispo pode ir até a igreja, assim, no caso do Brasil, isso nunca aconteceu, porque a gente tinha 3 bispos, um em Salvador, um em Rio de Janeiro, outro em Mariana, e eles não podiam ir para
muito fora daquele lugar, né? Agora, quando você podia, o bispo tinha que ir lá, ele vai estabelecer o circuito, né? Que, ou seja, é onde vai ter o átrio da igreja, e dentro desse átrio que o arquiteto estabeleça o risco. Mas esse é o átrio que vai ser o espaço sagrado, ou seja, os muros da igreja, os adros da igreja não podem passar daquele limite, né? Depois, no final, quando a igreja já está construída, ou então pelo menos os muros da igreja, só faltam subir o telhado, ele vai lá, às vezes faz uma procissão, benze com água benta, declama alguns salmos da Bíblia, por exemplo, esta é a casa do Senhor, suas fundações estão nas montanhas, qualquer salmo assim de propiciatório, né, e muitas vezes eles faziam inscrições de cruzes, e aí se colocavam alguma coisa de esconjurar o demônio, sabe, da casa do Senhor. Esta é a casa do Senhor, afastai daqui o anjo vingador, sabe, e uma cruz. Então essa própria coisa da cruz, esconjurar os demônios, sai um pouco dessa dinâmica que é incorporada no imaginário popular. Acho que só como fonte para ficar um pouco mais entendível para a gente, a questão da cruz, por exemplo, a simbologia das cruzes. Acho que a gente precisa pensar onde se encerram as justificativas do significado das cruzes e onde se inicia a construção de um mito. Porque a partir do momento que a gente quer construir um mito como justificativa e canonizar algum símbolo ou uma pessoa, as justificativas elas desaparecem, né? Não vai ficar de uma maneira tão compreensível, assim, tão justificável. Eu acredito que a fonte muda. O mito, ele representa meio que uma ausência de uma fonte que se aproxime de uma veracidade. Assim. Inspirador. Oi? Inspirador. Não sei se ficou tão claro que eu estou construindo o pensamento ainda, mas eu acredito que é um ponto que... Mas qual que é, eu acho assim, qual que é o que permite que a gente, assim, eu concordo com você, eu acho que a leitura das fontes é essencial, mas existe também uma coisa que a gente começa a ver, que existe um padrão nessas cruzes, sabe? Um padrão, né? Por exemplo, boa parte dessas tradições populares, elas não estão registradas, né? A gente sabe que a gente conhece relatos de segunda, terceira mão sobre elas. E muitas vezes elas chegam. Então, não, é batata. Eu duvido que qualquer pessoa vá olhar para uma cruz de estrada e falar qualquer outra coisa que não foi a história de um homem assassinado, um escravo que foi enforcado e tudo mais. Mas a gente consegue diferenciar muito pelo... a gente vê que tem uma inteligência paisagística nessas cruzes. A cruz do alto do morro, ela tende a ser um lugar de esconjurar, né? Inclusive porque boa parte do Cristo Redentor, o próprio nome Cristo Redentor, vem do fato de que isso era muito comum em casos de exorcismo, né? Você vê, em Ouro Preto está nas atas da Câmara, falando, olha, existe uma assombração que desce aqui do morro toda hora e bagunça aqui, né? E aí eles vão lá e instalam uma cruz no morro e eles dizem que parou de ter assombração. Ou seja, então é um lugar alto, proeminente, que abençoa toda a população embaixo. Isso também vem dos Montes Santos, dos sacromontes europeus. Isso é uma coisa que foi uma devoção, por exemplo, Congonhas do Campo é um sacromonte. Ele tinha uma função que a igreja, como ela incentivava as peregrinações para Jerusalém, para Via Crucis. Como muita gente não podia ir para Jerusalém, o que eles faziam? Eles criavam réplicas do... Como que é o monte que... o monte que o... Não, mas qual que é o nome do monte? Não, Sinai é o do Moisés. O monte das Oliveiras, onde ele recebe ele tem a aflição. Getsemane, não é isso? Getsemane. Ele cria réplicas do Calvário, exato, o Morro do Calvário. Ele cria... Getsemane é o quê, então?
sei lá. O Morro do Calvário, o Monte de Calvário de Jerusalém, então eles criam, a igreja começa a incentivar que as pessoas criem réplicas do Calvário nas suas cidades, para que, já que você não pode ir para Jerusalém fazer a Via Crucis, você faz em Congonhas do Campo, né? Então, aí você faz. Então, aí, nesses calvários, você tem as estações da Via Sacra, né? E você vai lá o quê? Não só expurgar a influência do demônio da sua vida, mas você vai também pagar os seus pecados. Então, ele se torna um monte benfazejo. Isso, os redentoristas, que são uma ordem que começa a atuar muito forte no Brasil no final do século XIX e começo do século XX, vão reviver esse costume. Então eles começam, você vai ver que a maior parte das cidades aqui de São Paulo, sul de Minas, porque eles eram locados em Aparecida, né, onde hoje eles foram os caras que tomaram conta do Santuário de Aparecida a partir de 1910, mais ou menos. Então toda essa região aqui do Sudeste, hoje toda cidadezinha tem um Morro do Cruzeiro. Isso você vai ver um Morro do Cruzeiro que surge por influência desses padres redentoristas que vão organizar missões volantes que rodam as cidades para combater o protestantismo, já que final do século XIX, começo do século XX, a laicidade do Estado não garantia mais o catolicismo como religião oficial e o protestantismo, o espiritismo começam a ganhar adeptos, né? Então você começa a ver que tem um padrão. Assim, essas cruzes de morto, geralmente elas estão em pontos comuns da estrada. Elas estão na beira da estrada, assim, sabe? Uma cruz de indicação, ela vai estar numa encruzilhada, ou ela vai estar num lugar mais visível, ela vai estar em cima de um matacão, né? Então você vê, assim, eu acho que assim, é que o mito, eu não vou negar a influência do mito, eu não vou negar a influência da... E eu acho que não é nem um mito que tem um mito como ideologia. Eu não vou nem falar que isso é uma... Na maior parte das vezes, essas cruzes surgem como uma cruz de lembrança por uma alma que ali morreu. Eu vejo como uma estrada aberta, vai ter aquela capela que é bem antiga, deixa de fazendas, muito distante. As pessoas morriam nas viagens, sabe? As pessoas, mas assim, por exemplo, se um idoso, né, não existe, são capelas antigas, então você fazia a pé, né? A não ser, por exemplo, a não ser que você tivesse uma mula ou um cavalo, que pessoas pobres não tinham. Então, uma idosa que era obrigada a ir na venda na cidade, ela podia ter um piripaque e morrer na estrada, sabe? Então, estradas... Mas sabe que não, mas sabe que não. O que acontece muitas vezes, por exemplo, assim, eu vi uma capela nova, eu vi uma capela uma vez lá no Vale do Paraíba, que um cara construiu pela memória da mãe, sabe? Ele falou, não, minha mãe morreu, quando fez 1 ano que minha mãe morreu, eu construí ela. Eu falei, mas você mora aqui? Ele falou, não, mas eu construí mas não para mim, sabe? O terreno dele era em outro local, mas era longe daquela estrada. Ele colocou ali porque ele sabe que as pessoas acendem vela, sabe? Então, muitas vezes ela está na estrada porque é onde vai ter gente. Num lugar que a população era rural, era esparsamente distribuída, né, se você colocasse dentro do seu sítio, bom, a cada 2 semanas talvez você recebesse a visita de alguém. Mas na estrada alguém vai estar passando, mesmo que seja um tropeiro, sabe? Então ela fica por quê? Para obedecer aquilo que o Santo Agostinho já estipulou. Né? Se tem uma coisa que os católicos fazem muito bem é preservar as suas tradições, sabe? Ou seja, você coloca para ele, ao não ser deixar de ser visto pelos olhos, seja esquecido pelo coração. Sabe? Então, ou seja, você vai acumulando orações ali, sabe? Então, agora, o que é interessante ver é que essas Santas Cruzes, isso de novo você vê que a Santa Cruz ela tem um homônimo, uma coisa parecida em Portugal, que é o que a gente chama de alminhas, né? Porque e é uma coisa interessante de ver, a partir do século, a Santa Cruz ela é esse local dos mortos por excelência até o século 17, 18. Nessa época em Portugal, São Miguel começa a ser patrono das almas, né? E aí, tanto que muitas paróquias antigas eram conhecidas como a paróquia de São Miguel e Almas,
Por quê? Porque São Miguel é o patrono das almas, é o defensor das almas. É ele que pesa a alma no... Tem a balancinha, sabe? Tem muitas imagens de São Miguel que tem uma balancinha onde ele pesa a alma do fiel. Se pesar mais ou pesar de menos, vai para o céu ou vai para o inferno. O anjo, o arcanjo São Miguel. São Miguel, arcanjo. Isso em Portugal, as alminhas vão começar a substituir as antigas cruzes. Todas essas alminhas são do século XVIII, XIX para frente, e é uma hora que ela vai estar sempre localizada num ponto da estrada ou da entrada das cidades, onde os fiéis, quando chegam na cidade, saem da cidade, passam pela estrada, rezavam pelos mortos. Né? Isso acontecia no Brasil também. Isso é um registro que a gente tem de um viajante do século XIX, em que a gente tem a famosa Caixa das Almas. Né? Eu acho que no próprio Museu de Arte Sacra tem uma antiga Caixa das Almas preservada, que era onde você rezava e jogava uma moeda. Por quê? Porque essas moedas eram utilizadas para missa nas almas dos mortos. Né? Eu acho até hoje, toda uma missa de sétimo dia, uma missa de... tudo isso são missas para os mortos. E a igreja tinha, acho que talvez ainda tenha hoje, um dia de missa para os mortos, não do sétimo dia, 37º ano, blá, 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 uma missa para os mortos. Né? E essas missas eram custeadas por essas esmolas que eram depositadas nessas caixas. Né? Isso é um desenho de um viajante... 1857. Daniel Kidder, é um viajante, ele é um protestante americano que vem, inclusive, eu acho, não sei se ele vem, inclusive, para evangelizar aqui no Brasil, e ele acha muito curioso, né, que ele nunca tinha visto uma coisa dessa. Né, ele é como protestante, então ele é um dos poucos, eu acho que é um dos únicos registros que a gente tem dessas caixas das almas aqui no Brasil. Né. Ele acha uma coisa tão exótica, e aqui você tem uma alma, as almas queimando no fogo do inferno. A gente vê também isso, de novo, depois do século XVIII, século XIX, que isso aparece, por exemplo, a igreja de São Miguel e Almas, em Ouro Preto, né, em que a gente vê São Miguel e um dos poucos a gente tem essa representação das almas queimando no inferno aqui. Na verdade, isso aqui não é o inferno, eu acho que isso é o purgatório. Não, aqui não, são almas, eles têm inclusive os fogos do inferno aqui, as flamas subindo, e ele está apelando para São Miguel, fala, pô, me pesa aí de novo, sei lá, alguma coisa assim. É interessante porque essas Santa Cruzes, elas têm uma dinâmica que a gente consegue, entrevistando as pessoas mais velhas, ver que muitos desses bairros rurais se formam a partir de Santas Cruzes. Aí ela começa a ter a função que você falou, sabe? Ela se torna, essa Santa Cruz, que às vezes pode ter sido colocada por os mais diversos motivos, pode ser uma homenagem ao morto, pode ser uma indicação de hospedagem, indicação de sentido do que a estrada tem que seguir, ela passa a ser adorada, assim, não importa a função que ela tem, ela logo começa a ser adorada como receber vela, no dia da Santa Cruz ela é enfeitada. Então ela se torna, pela própria, de novo, dentro dessa estrutura já estabelecida pela Igreja Católica desde o século VII, ela se torna um polo de atração. O lugar do morto é um lugar de atração para populações vivas. E você vai ver, realmente, no Vale do Paraíba, eu conheço pelo menos, esse é um caso, é o bairro da Bragança, em Paraibuna, que surge nos anos 30 a partir de uma Santa Cruz. Quer dizer, desculpa, essa é a capela dos anos 30, que substituiu uma antiga capela anterior, sabe? Então, ou seja, a própria existência de uma capela, por essa de plena identificação... Cruzeiro seja da primeira, olha. Não é porque é de concreto. Não, então, o cruzeiro... ele é de concreto? Ele é de concreto. E o... não, ele não é não, aqui está engate. Não, ele é de madeira. E a igreja que foi substituída. Não, mas eu achei que ele é de concreto, mas é sua base. Aqui dá para ver que o engate é de madeira mesmo. Pode ser. A gente... Você
sabe que eu trabalho no turismo, Francisco, eu gosto de criar esses romances aí, senão não tem mais. Baseado em possibilidades reais. Mas eu preciso Provavelmente. Não, mas eu sou a favor, cara. Eu sou um dos poucos historiadores que não gosta de ser juiz da história. Você vai falar, isso é errado! Não dá pra ser, né? Não dá pra ser. Tudo pode ser, né? O historiador, para viver em paz, ele tem que saber que ele não tem o monopólio do passado. Então você vê que essa dinâmica de Plena funcionou tão bem que até os anos 30, nos 40, principalmente nessas localidades do interior, essa identificação era tão plena que você vê que uma Santa Cruz era muito provável que ela desse origem a uma capela, essa capela recebesse depois moradores. E por quê? E por que essas capelas começam a se tornar ponto focal de população? Para encerrar, eu acho que a gente já tem que encerrar. Isso é uma coisa que é muito interessante, é uma dinâmica também pouco conhecida da demografia brasileira, é que a partir da boa parte dessas pequenas capelinhas que depois viram capelas de bairro rurais, elas surgem imediatamente após a abolição. Por quê? Porque a partir do momento da abolição, você ter escravos não remunerados, pessoas não remuneradas na sua propriedade, passa a ser cativeiro ilegal. Né? Você está indo contra a lei. Então o fazendeiro, o que ele faz? Ele estabelece uma capela como um início de uma povoação civil. Ele doa um terreno para a capela, essa capela não passa a ser mais dele, ele doa um terreno para a construção da capela e de casas ao redor da capela, sabe? Para que a sua população de escravos possa ali morar e não configurar ele num ilícito, sabe? E, obviamente, você tem uma estratégia econômica muito forte de simplesmente dar uma disfarçada e continuar a explorar a mão de obra sem remuneração, né? Sabe? Então, mas aí você tem então você vê que essas pequenas capelas rurais, por uma questão demográfica, antes elas são mais restritas. Geralmente, muitas vezes no século XVII, século XVIII, elas nascem de um grande proprietário de terras que quer ter a sua capela particular. Final do século XIX, começo do século XX, elas já obedecem ou seja, por mais que a Constituição republicana já abolisse esse tipo de organização do território a partir das capelas, essa própria dinâmica muito particular, muito privada desses grandes fazendeiros que são donos de grandes propriedades de terras, donos de grandes contingentes de escravos, eles começam a criar as capelas para dar início a populações civis desvinculadas da sua propriedade, embora, na prática, continuassem vinculadas, né, porque elas não teriam onde trabalhar e onde viver, a não ser que se fosse continuando prestando serviço para o cara. Né. Uma pergunta, ou para você ou para turista ali. Porque eu sei que temos uma ou duas de escravos aqui, ou é no Paissandu, ou é na Liberdade. Quem sabe qual que é a dos escravos? Que era dos escravos e que ainda está aí. Você é do Paissandu? Mas ok, obrigado. Os escravos que eles estão de costas para a Sé. Eu acho que é na Penha. Na Penha também tem. Penha e Paissandu? A da Liberdade, eu não lembrava. Eu conheço a do Paissandu. É hoje, está aí ainda. Na verdade, você tem, na verdade, assim, você tinha uma irmandade que era preferida pelos escravos, que era a Nossa Senhora dos Rosários. Nossa Senhora do Rosário. A Nossa Senhora do Rosário era uma irmandade, tanto que é muito conhecido como Rosário... 2019, quase 2020, está aí. Mas essa igreja ela já existia, aquela do Paissandu ainda é nova, porque ela tinha uma anterior que foi ser demolida, que ficava, eu acho que na Praça do Patriarca, eu acho. Naquela praça da São Bento. Isso mesmo, aí ela foi lá para o lado do Paissandu. Isso é uma coisa que também o brasileiro fez com ninguém, sabe? São Paulo e o Rio de Janeiro iniciaram e várias cidades do interior copiaram. Assim que o centro fica chique, né, você demole a Capela dos Negros e manda para uma outra. Né? Não, mas isso foi, por exemplo. Por exemplo, Campinas fez isso. Campinas, em 1950, ela demoliu a sua Capela do Rosário, porque ficava no espaço central que o prefeito embelezou, contratou inclusive um plano
no Prestes Maia para ser aplicada em São Paulo, em Campinas, e aproveitou para demolir. Então isso sempre fez. Agora a Capela da Liberdade, ela tem duas. Ela tem a do Cemitério dos Aflitos, que é o antigo cemitério dos escravos, e ela tem uma Santa Cruz dos Enforcados, que também, segundo a tradição, ela nasceu como uma memória do escravo que foi enforcado ali. Porque ali ficava o Morro da Forca, Rio de São Paulo. Era uma praça de execução. O centro jurídico sempre foi lá, o centro jurídico da cidade sempre foi lá. Eu acho que ficava. Ali tinha um quartel ali perto também, né? Tinha, mas ali ficava o Colorinho, a Praça da Forca, que não era uma pessoa só que foi enforcada, era uma praça de execução mesmo. Né? E tinha o fórum, né, que depois o fórum de João Mendes era mais. Enfim, lá foi o centro jurídico. Mas isso também é uma coisa interessante, porque isso vai jogar. Lá também era a saída para a cidade do caminho de Santo Amaro, né, do mar. Era o caminho do mar. O caminho do mar. Se você seguir um pouco mais adiante, lá para frente, você vai ter a Avenida Jabaquara, que era uma antiga trilha indígena. Então, mas eu acho, por exemplo, se você for pegar toda a saída da cidade de São Paulo, do sul, lá na chácara da Figueira, na Zona Leste. Mas a Praça do Lago do Arocha, que era a saída da Zona Oeste, todos esses lugares tiveram cruzes no momento da época. Por quê? Porque eu acho que nesse sentido elas são cruzes indicativas do caminho. Então a gente fica com essa coisa da tradição do homem morto, do homem enforcado, mas, do mito, como você falou, mas quando a gente vai ver que todas as saídas da cidade tiveram uma cruz em algum momento. Ou seja, eu acho que é muito mais provável que essas cruzes fossem muito mais uma coisa que tivesse uma função indicativa. Marco geográfico? O marco de terras do Rocio, onde começavam as terras da Câmara, onde acabava o limite da cidade, do que fosse uma coisa Porque lá em São Simão, que é na região de Ribeirão Preto, tem uma cruz lá. Eu frequentei aquela região durante 25 anos. Até hoje eu não sei para que ficar a cruz serve. Já ouvi falar que foi gente que morreu ali. Já ouvi falar que era promessa de alguém. Já ouvi falar que quando ia para o cemitério era o ponto onde o pessoal descia o caixão, para o pessoal se reorganizar e entrar no cemitério. Cada um tem uma explicação para aquela cruz. Inclusive para lá até hoje. Até espantalho de plantação ali está com força de cruz. Mas eu acho que assim. Não vai fazer benzer. Eu acho que assim, boa parte, obviamente a gente vai ter sempre chance para aristocracia esporádica, para o ocidental. Mas boa parte das cruzes que eu conheço, que eu pesquisei, você acaba achando, eu acho que mais do que o desleixo, a falta de critérios das pessoas antigamente, o que aflige a gente é que a gente esquece os significados dela. Quem de vocês sabia essa coisa da cruz como indicação? Eu sei porque eu li no Sérgio Buarque de Holanda. E aí você começa a ver rapas de câmera, os caras ainda falam, o Lago da Santa Cruz é onde as tropas têm que parar. Você começa a ver que tem um monte de indícios, que aí você começa a ver que não, realmente, esses caras não eram todos desleixados. É gente que é preguiçoso e acha, isso é coisa de mentira. Essa impressão de procissão, peregrinação, ponto de encontro. Não deixa de ser, com outras palavras, um ponto de indicação. Pode ser, eu acho que porque sim. tinha os tropeiros, como é que eles sabiam? Há um marco ali, vamos nos encontrar ali, vamos nos reunir ali. Mas eu acho que o importante, eu acho assim, eu acho interessante, acho que já também pensando em concluir, que a gente está misturado, é de ver que, por mais que fossem N motivos que poderiam explicar o surgimento dessa cruz, dentro dessa dinâmica que durante 1000 anos identificou o lugar dos mortos como lugar de atração dos vivos, não importa a origem dessas cruzes, muitas vezes elas tenderam, assim que as condições econômicas, geográficas permitiam, a dar início a uma povoação, como é o caso desses bairros de Paraibu. Só em Paraibu, né, que é um bairro que é um município que tem uma área muito extensa, um dos poucos municípios do Vale
a maioria da população ainda vive na área rural, então, e é muito extenso, então tem muitos bairros, eu identifiquei uns 3 ou 4 que a origem deles é isso, de uma Santa Cruz. Ou seja, então, mesmo que não seja tão recuado no tempo, essa dinâmica cultural foi tão forte que ainda permaneceu válida, da gente se querer habitar, das pessoas quererem habitar no lugar onde os mortos dela podiam ficar. Eu acho que também tem uma coisa da cruz que é uma informação visual, né? Uma informação visual. Você tem através da cruz informação de rotas, de história da pessoa conhecida ou pessoa que pertence de uma família, que ela não tem uma referência registrada no papel. Visualmente você Isso é uma coisa que eu falei na primeira aula, que a gente esquece de ver que isso é uma coisa quase constante. A maioria dos etnólogos, hoje em dia antropólogos que trabalham com demarcação de terras indígenas, demarcação de terras quilombolas, a gente tem uma dificuldade muito grande para provar o direito desses caras nas terras, porque eles sempre foram ágrafos, eles não foram só recentemente que as crianças aprenderam a ler e escrever, então a memória deles não está escrita. Ou você dá sorte de achar no cartório alguma coisa, ou você não tem acesso. Então, o que esses caras começaram a ver? Que todas as populações ágrafas, isso eles viram que não só para os quilombolas, brasileiros, mas para vários outros localidades do mundo, como eles não têm escrita, um dos meios preferidos deles de guardar a memória era o espaço. E ele chegava e perguntava assim: seu pai veio da onde? Meu pai morou aqui. E seu avô morou aqui? E depois eu não sei. Só a nossa memória veio até 3 gerações. Quando esses antropólogos, então, deixavam de perguntar da família e perguntavam da árvore, ou da pedra, ou do canto da praia, aí a memória de gerações atrás vinha. Sabe por quê? Porque a memória deles não está no registro do cartório, a memória deles está no espaço. Então também essas funções demarcatoriais das cruzes, elas ganham até inclusive espaço para esses mitos, porque o jeito que a gente ocupa o espaço, o jeito que a gente distingue o espaço a partir desses signos, desses símbolos muito poderosos para cada cultura, faz com que o espaço seja talvez um dos melhores lugares para acumular memória. Sabe? Não é à toa que o patrimônio, na verdade, hoje em dia, no final das contas, é uma política territorial. Tanto que você vê que a igreja da Santa Cruz está à margem da antiga estrada de Jabaquara. Tá. Entendeu? Então, eu acho assim, essas cruzes sempre foram indicativas de caminho. E você vê que lá do lado tem um quartel, que hoje é o Corpo de Bombeiros. Então, mas essa Santa Cruz está lá da estação, você tem a Santa Cruz de Enforcados, mas eu acho assim, no Lago do Aruche você teve uma cruz também, isso no final do século XIX. Em frente à Figueira do Brás, tem uma Santa Cruz, tinha uma rua da Santa Cruz que aparece nos mapas antigos, e a ponte da Constituição atravessava Anhangabaú na saída norte. Você tinha uma ponte das almas, que é provável que tivesse também um daqueles cruzeiros de almas que eu mostrei. Então você vê, agora, será que eles enforcaram um escravo em cada saída dessa cidade, ou aquilo lá é indicativo dos limites da cidade? É que assim, antigamente você viu, em São Paulo você tinha o Pelourinho, estava ali na região da Liberdade, que era você tinha a Praça de Forca, que tinha a ver o fato do tribunal estar ali do lado. Mas isso pode explicar, inclusive, por que de todas essas quatro cruzes, essa foi a única que sobreviveu. Porque a própria vinculação dela no lugar de justiça permite que a memória da cruz perpetue como ligada a uma execução de um escravo. Tanto que aquela igreja chama Nossa Senhora dos Enforcados. Mas eu acho que a cruz existia antes. Sim. Porque assim, a cruz ela era símbolo bandeirante, ela era demarcador de bandeirante. O uso dela é múltiplo. Por exemplo, onde hoje é Raposo Tavares, é muito próximo do traçado de Piabiru. Mas olha, isso também não dá para levar muito longe não, cara. Não tem nada mais consequente no tempo do que uma estrada. Se você abre uma estrada,
Mesmo hoje, a Bandeirantes até hoje já teve 4 estradas ali da época colonial, todas elas têm mais ou menos o mesmo passado. Sabe? Ou seja, assim, Roma, a Europa inteira prova isso. Sabe? O caminho romano até hoje é mutável. Não existe nada que perpetua mais a ação humana no espaço do que abrir uma estrada. Porque assim, e a estrada ela tem diversos limitadores geográficos. Por exemplo, você não pode furar ela aqui porque tem pedra. Aqui tem rio. Então você tem que seguir mais ou menos um caminho onde geograficamente é possível você fazer. Na verdade, a grande definição. Não vai por isso não. Diferenciando do caminho não é tanto uma questão topográfica, mas é que ela é fiscal. Não, mas ela é fiscal, sabe? A estrada é onde você tem que pagar os impostos. Sorocaba era um entreposto. Tanto que o Tobias Aguiar era um dos caras mais simples do Brasil, porque a família dele era concessionária de cuidados de lá. Eu acho que é mais você vai no lugar e conversa. Bom, gente, Tá bom? Ah, desculpa, eu tinha um recado que eu tinha que dar também. Olha só. Primeiro, queria agradecer a presença de todos aqui. Foi uma tarde muito cheia de conteúdos, né? Então, eu espero que agradeço por ter ficado até o final. E queria avisar também que a próxima aula ainda vai ser aqui. A gente já vai começar a falar um pouco das oficinas práticas. A gente vai fazer lá no canteiro. A gente pretende até que as 2 últimas aulas sejam lá na capela. Depende muito do cronograma das obras. Mas a gente já começa a próxima aula com o Toninho dando as oficinas práticas. Né? E a próxima aula vai ser sobre cal. Massas de cal, revestimento de cal, pintura de cal. Né? E acho que já tem a data, acho que vai ser de novo na última semana de 28 de junho. Né? 28 de junho. E quando você vai falar do Macará no hospital? Nossa ideia é que a gente vai falar no local. Nas 2 últimas aulas, a gente vai nas 2 últimas, a gente vá lá no local e fale já a narração final do curso todo. Tanto da parte histórica quanto da parte prática. A gente tem eu e o Toninho lá fazendo essa. Era os italianos, quando a gente chegou aqui, todo mundo ia lá. É verdade, todo mundo. Era um lugar de louco. Era um lugar de Essas 2 últimas aulas, dia 28 de junho. Não. Não, são 10 aulas. As últimas aulas são setembro e outubro. Isso Pode. então, isso que eu não queria dizer. Eu só comecei a vir agora. Quem foi o primeiro diretor desse hospital? Então, hein? Vou te achar.